Fala galera, estamos aqui no mais um episódio do VME Cast. Nós estamos aqui hoje com o GG Trader, da Liga dos Traders. Nós agradecemos ter aceitado o nosso convite. Vamos conhecer um pouco da jornada do GG, o mundo dos traders. E GG, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo, compartilhe, comentem, para que alcance o maior número de pessoas. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E GG, começando, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aqui para todo mundo que está nos assistindo, quem é o GG, compartilhasse um pouquinho da sua história para nós. Legal. Primeiro, agradecer, Vivi, o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, nesse projeto maravilhoso de levar informação, levar conteúdo, né? Acho que as pessoas, elas são sempre parte de outras pessoas, né? De histórias, de biografias. A gente não nasce pronto, né? A gente vai se construindo e eu acho que esse é o papel de um projeto desse que é um podcast, né, que se espalhou pelo mundo inteiro e no Brasil, um dos países que mais consomem, né, esse tipo de conteúdo. Mas o GG, ele tem 50 anos já, né, já passou por muitas coisas na vida. Comecei a trabalhar muito cedo, né, com 9 anos eu já vendia suquinho, sabe, geladinho, Geladinho, sei. na porta da minha casa, na periferia de São Paulo. Nunca deixei de trabalhar, nunca. Desde os meus 9 anos, aos 12 anos, eu trabalhava em lanchonete. Naquela época era permitido, né? Não era trabalho Não tinha esse escravo. problema, né? Eu também sou dessa pegada, comecei bem jovem também. Eu comecei muito cedo, sempre com essa veia empreendedora, né? Eu tenho... Meu último registro de carteira foi com 16 anos. Com 17 anos eu já era um autônomo, né? Prestador de serviço, né? Abri minha primeira empresa com 22 anos, cresci muito, né? Aos 35 anos fiquei multimilionário, quebrei, voltei e assim, o que é o mais legal nessa história toda é que a gente está sempre caindo nesse percurso, mas não importa, né? Se caiu uma vez, tem que levantar, né? Então a gente está sempre aí. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com a profissão que eu tenho hoje, né? Como trader profissional, né? Não é todos os dias que a gente ganha, a gente perde, né? E a gente está sempre ali se automotivando, né? Estando com a motivação para poder sempre fazer o melhor, né? E aí eu trabalhei com todo tipo de negócios que você pode imaginar. Muitos, 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 muitos. Cheguei a ter 5 empresas ao mesmo tempo, em vários segmentos. Então, assim, eu confesso que eu tenho uma história um pouco diferente de muitos outros empreendedores, porque eu já trabalhei com muitas coisas, inclusive fora do país. Que legal, cara. Muito É só legal. puxar o assunto que a gente Milhões, tem... então, Aqui dá então a para fazer gente um vai falar podcast de... de milhões. Então, é isso que a gente quer saber aqui, conhecer um pouco da tua história, saber essa sua veia empreendedora, o que você fez de certo, o que de errado. Esse canal é justamente para isso, como você mesmo disse, para poder a gente incentivar outras pessoas, compartilhar histórias, mostrar as nossas dores e as nossas superações, para que as pessoas percebam que também, né, nós tivemos uma trajetória, começamos lá, como você disse lá atrás, e que elas também podem mudar a história delas, porque, na verdade, nós somos agentes de transformação. Sim, E o nosso projeto, a nossa vida realmente é impactar, é realmente ganhar liberdade financeira, realizar os nossos sonhos, mas também ajudar pessoas a transformar as histórias delas e as vidas delas. sim, sim, sem dúvida nenhuma. A gente não é possível fazer nada sozinho, né? A gente sempre tem que ter pessoas. O maior capital não é o financeiro, o capital humano, né? Você está ligado a pessoas, né? Fazer bons networks, estar com pessoas que realmente olham para o futuro para vencer, né? E com isso você acaba impactando várias pessoas, né? Eu já tive empresa com mais de 3 mil funcionários. Então, assim, a gente precisa estar sempre com gente boa do lado. E acho que esse que é o grande ponto, né? Eu começo muito cedo, né? Então, como disse, 9 anos, eu já era um empreendedor, né? Mas, assim, ser empreendedor talvez por uma necessidade, né? Eu venho não de uma família rica, né? Uma família com dificuldades financeiras, passando
por uma situação muito complicada na década de 70, saindo de Minas Gerais, vindo para São Paulo, para vir buscar aqui condições melhores. E então, o meio não é que forçou, porque eu tinha isso, né? Poderia ter ficado sossegado, mas eu tinha essa vontade de ganhar dinheiro, né? De trabalhar e fazer dinheiro. Então, por isso que eu começo muito cedo, né? Por uma necessidade. E aí, aos 17 anos, já me torno um independente na área de editoração eletrônica, né? Que é editar livros, revistas. E foi a partir daí que, aos 22, eu tenho a minha editora. Uma Aos editora. 22 você teve uma editora. Eu comecei com uma editora de livros infantis. Uma oportunidade que apareceu de um produto inovador e eu comecei a trabalhar com esses livros e a gente era franqueadores. Na época, eu lembro que a gente chegou a ser a 35ª maior franquia do Brasil, com mais de 350 franqueados espalhados pelo Brasil, fora do Brasil, porque era livros, tinha vários idiomas. E aí tinha até no Japão, Europa, enfim, toda a comunidade de língua portuguesa. Nos Estados Unidos, enfim, todos os lugares. Onde tem brasileiro, tinha consumidor para o nosso produto. Mas esse era um mercado que o franchise era muito iniciante, assim, não tinha tantos players como tem hoje, né? A gente está falando isso lá na década de 90. E aí, com isso, abriu-se uma outra empresa que é de comércio exterior, né? Porque a gente tinha ligações com espanhóis e ingleses Projeto. nesse projeto da editora. Primeiro foi com a editora, depois foi com material de papelaria com ingleses, né? Então eu tive essa veia de comércio exterior. E aí nós abrimos uma importadora e exportadora. E aí, a partir da importadora e exportadora, a gente viu isso também na década de 90, a questão da abertura do mercado brasileiro, né? Então a gente tinha o mercado fechado até 90, né? Quando entra o Collor e resolve abrir mercado. A gente teve aquele problema sério de inflação, né? Foi gigante. Que aí teve o RV e aquela coisa toda. E naquela época a gente tinha uma paridade real-dólar de 1 para 1, até menos, né? O dólar era mais fraco perante o real, o que permitia a gente importar muito a bons custos. Então, assim, invadiu, né, o mercado brasileiro com produtos importados. Foi aí por isso que eu importava as coisas, né? Mas passou essa época e veio a década né, o milênio, né, 2000, e aí a gente começa, aí tem a disparada do dólar, que né? deu uma guinada. Aí a gente chegou a ter dólar a 4 e pouco. Eu nunca imaginava que isso ia voltar a casas do 1,80, 1,50, que depois voltou. Mas, enfim, aí a gente mudou o foco. Aí o negócio era exportar. Né? Por quê? Porque aí os produtos brasileiros, né, depois dessa industrialização, da abertura do mercado, a gente agora passa a ser o quê? Um bom exportador de alguns produtos. Né? Alimentos, principalmente, mão de obra, engenharia, algum tipo de maquinário que já estava bem estabelecido no Brasil. Importava tudo. Então, na primeira fase, importar, desvalorização do real, exportar. Aí você exportou Aí eu tudo. comecei a exportar. Aí eu comecei a exportar para a África, né? E comecei a ter algumas ligações com a África. Legal. Ao ponto de montar uma empresa na África, né? Em Angola. E se tornar Montou uma lá... empresa em Angola. Que legal. E se tornar construtor lá, né? Acabei ficando sócio de uma construtora e mandando produtos para lá. Aí mandava tudo, né? Inclusive dos Estados Unidos, Europa, enfim. Aí era a minha parte de importação e exportação. Aí já tinha construtora. Nessa época a gente começou a prestar serviços de engenharia e arquitetura. E aí começou a crescer o patrimônio, né? Até os meus 35 anos. Foi uma grande jornada. Aí fiquei muito tempo ligado ao comércio exterior, né? A gente chegou a ter um escritório de arquitetura com 32 arquitetos, só fazendo projeto para fora do país. Nossa, era grande. Sim, muito grande. E porque assim, a mão de obra brasileira qualificada, né, na arquitetura e engenharia, e com preços bons, né? Mão de obra prestadora de serviço para fora do país e com qualidade, né? Depois a gente sofreu algumas resistências, porque o mercado português acabou
tendo problemas, então a mão de obra portuguesa já era melhor e mais barata, né? Enfim, a vida sempre está jogando, né? Assim, Sempre joga. ela move, né? Um dia você, aquela sensação, você dorme e tá tudo certo, no dia seguinte a vida te pega de surpresa. É. E foi uma trajetória assim muito vencedora, né? Eu hoje como trader, né, profissional, eu via meu gráfico assim sempre para cima, não tinha loss, né? Então eu me sentia assim um super-herói, né? Esse talvez seja uma das coisas. Eu acho que é o ímpeto do jovem, né? O cara que começa e ganha e vai vencendo, 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 se torna. A sensação é que você nunca vai errar, né? E eu acho que essa é a grande lição. Você está sempre gerenciando o risco e se policiando. Não é para travar a roda, tá? Não é para você não deixar de andar, mas é para você realmente observar que a qualquer momento pode dar errado e você tem que estar muito atento e muito foco. O que risco a gente tá sujeito todos os dias. Todos os dias. E numa empresa, então, não tem, às vezes, um erro. Que às vezes um erro no trade, por exemplo, que eu faço, pode me custar o dia, a semana, se eu insistir naquele erro, se não tomar uma decisão rápida, né? E aí foi até ter uma grande, ser, né, proprietário, sócio de uma consultora de mais de 3 mil funcionários, obras muito grandes, de obras públicas, importador, exportador, agência de turismo, escritório de arquitetura, multinacional, porque eu tinha negócios fora. E aí, um dos meus negócios, eu fiz um risco, assumi um risco muito grande, né? E esse negócio acabou dando errado. E aí houve um grande problema, contaminando todas as minhas outras empresas. Então, o que eu aprendi ao longo desse tempo é que eu acho que isso depois ficou muito mais evidente nisso que eu faço hoje, né? Que é gerenciar risco. Tá? Você sempre tem que precisar gerenciar risco. Tá bem, nós vamos fazer isso. Mas e se der errado? A Até gente que sempre... ponto que eu posso ir, né? Porque uma empresa, ela te suga. Muito. Ela suga em todos os sentidos. Porque assim, ó, o resultado de um balanço, ele é praticamente mensal. Então, mas você não vai desistir de uma empresa em um mês. Não. E aí você tem que aportar, se você estiver aí normal, se você estiver começando. Você tem o Exato. segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês. Aí tem o desejo, o sonho de você se tornar realidade aquilo, né? E muitas vezes você não sabe onde você está errando, né? E aí fazendo um paralelo ao trader hoje, né? Que eu sou um trader intraday, é incrível, mas eu acho muito mais fácil ser um trader intraday porque o resultado ele é diário, então o meu risco é diário. Eu consigo ver um problema no dia, né? Que é uma coisa legal e que uma empresa normalmente a gente não consegue ver, a gente demora tempos para ver isso. Isso pode comprometer toda uma empresa, né? Mas da sua pergunta, os erros e acertos, os acertos é tentar, é nunca desistir, tentar fazer as coisas. Existe, não é uma opção. E o erro é você não ter dentro dessa componente um gerenciamento de risco na sua vida. Patrimônio familiar, o patrimônio da empresa, que riscos que você está tomando, porque pode quebrar tudo, né? Que foi o meu caso, né? Então, assim, acho que esse foi um dos grandes ensinamentos. E eu acho que essas coisas também, Vivian, elas acontecem, assim, essa maturidade é com o tempo, sabe? São poucas as pessoas que nascem mais prontas, vamos dizer assim. Na verdade, acho que ninguém nasce, né? Pronto. Mas eu acho que a maturidade, assim, pode ter toda a academia, você pode estudar bastante, Maturidade. mas Eu que acredito nisso. a vivência ela te molda, né? E, e aí a gente vai ficando mais preparado, né? Eu acho que aí os mais os mais maduros, vamos dizer assim, não mais velhos, mas os mais maduros, eles conseguem ver as coisas de um outro ângulo, né? Apesar do mundo estar mudando muito rápido, né? Mas eu acho que a essência humana não muda, tá? Aliás, hoje eu edito livros, voltei a editar livros para o mercado financeiro. Você está editando? Que legal. Eu tenho
Eu tenho alguns livros de alguns autores que eu edito em parceria com uma editora portuguesa. Então, tudo que a gente faz para a língua portuguesa, né? Então, a gente tem alguns autores americanos, a gente traduz e passa para o nosso mercado, que é muito carente, né, de literatura do nosso setor financeiro em português. E um dos livros o último livro que a gente editou, chama-se Reminiscências de um Especulador Financeiro. Esse livro, ele foi editado em 1923, tá? Se passaram 100 anos. 100 anos. 100 anos. A história é uma narrativa de um dos maiores traders que a gente já viu, que chama-se Jesse Livermore. Só que ele não aparece no livro com esse nome, ele aparece com Liverstone, porque na época, tudo que ele falava no livro, que foi escrito pelo escritor, quem estava entrevistando ele, né, o autor do livro, né, comprometia muito a profissão dele junto às corretoras, ao mercado em si. Então ele acaba não usando o nome verdadeiro dele, mas o livro é do Jesse Livermore. Tá. E o que é mais interessante nesse livro é que o ser humano não mudou. Então, nesse livro, em 1923, como trader, ele expõe comportamentos, aflições que até hoje a gente tem. O mercado mudou demais. O mercado financeiro em 100 anos é um negócio absurdamente diferente. Em rapidez, volume, tudo diferente. Empresas que já não existem mais, mas o ser humano não mudou. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, apesar de todas as mudanças tecnológicas, eu ainda acredito nas questões humanas, né? Desejo, ego, ganância, né? Perseverança, todos esses aspectos humanos, eles continuam. A tecnologia está aí, mas nós somos ainda seres humanos. Eu acredito muito no que você está falando, é muito importante. E uma vez, depois a gente fala, né, na pauta do ESG, eu sou uma das pessoas que falam muito essa pauta aí. E, assim, a questão dos direitos, a gente fala até, né, nas questões da diversidade humana, na questão. Aí vem várias coisas, direitos humanos. Quando você fala realmente, o ser humano não mudou, a essência humana realmente não mudou. O que a gente tem, né, o mundo vem em ascendência, né, crescendo, tem uma volatilidade muito grande, mas, assim, o que eu vejo realmente é essa questão de comportamento. Que o comportamento, a essência humana não mudou, mas os comportamentos das pessoas, e isso, na verdade, reflete, né, nos negócios, reflete na vida. Então, eu vejo que isso está muito ligado. E que, assim, por mais tecnologia realmente que a gente tenha, assim, o primor, a base ainda é o ser humano. Então, isso que você está falando faz todo muito sentido. Somente quando a gente traz isso para uma cadeia, realmente, de empreendedorismo, e aí eu falo, né, que o empreendedorismo ele vai até um pouco além, tanto, né, as pessoas pensam, só ter uma empresa. Não, você já empreende quando você começa na sua carreira, na sua vida. Então eu faço muito um paralelo com isso, né? A diferença é que você está empreendendo ali para você, mas quando você está empreendendo ali, seja, né, numa cadeia acadêmica, ou familiar, faz parte de uma construção. Você está empreendendo em algo que você acredita. E aí, óbvio, depois você traz isso para o mundo, né, comercial, que a gente fala de alavancagem financeira, ter alguma coisa, um negócio ou vários. E aí sim, né, o empreendedorismo que a gente fala. Mas, assim, começa aqui. E aí, essa analogia que eu faço é trazendo realmente, né, é tudo em comportamento. São tudo pessoas, né? Por Sim, trás de qualquer coisa existe um ser humano. Existe uma pessoa, sim, sim, sem né? dúvida nenhuma. Essas questões humanas, elas são iguais para todo mundo. Iguais, né? E Exato. hoje a gente, com a tecnologia e algumas coisas que têm acontecido, e todo mundo fala sobre isso, e não é clichê, é verdade, né? E eu falo até por mim. Às vezes eu estou nas redes sociais e tudo é muito lindo. Tudo é muito lindo. Aí às vezes eu fico olhando e falo, cara, mas será que tá tão bom assim tudo, né?
Mas, na A verdade, vida real é diferente. é diferente, É. né? E isso cria aí uma confusão em muitas pessoas. Eu acho que a gente tá vendo aí um problema muito sério, e tem no mundo inteiro, né? De conflito, confusão mental. Pô, mas peraí, eu tô cheio de problemas, mas eu olho aqui no Instagram, tá todo mundo legal, tá tudo muito jóia. Mas quando a gente volta nesse assunto que a gente tá falando de essência humana, todo mundo tem problema. Então, assim, se você tem problema, pode ter certeza que todo mundo tem. E não precisa, você não está sozinho, tá? As pessoas, elas escondem isso, né? Escondem essa fraqueza, não expõem, mas enfim, o fato é, o ser humano não mudou. Prova disso, se você pegar um livro antigo, 100 anos, 100 anos. você vai ver comportamentos e muito parecidos, né? Então, a gente precisa entender isso aí para poder a gente se entender, né? Eu acho que é um grande ponto, né? A gente se entender o quem é GG, quem que é Vivian, né? O que que você gosta, o que que você não gosta, até onde você pode ir, aonde você não pode, né? Exatamente. E viver com consciência. Esse é o fato, consciência. Consciência que tem problema, consciência que você pode, consciência de que não vai ser fácil, consciência do risco de qualquer empreendimento que você vai fazer, né? Esses elementos, eles não mudam. O que muda é como você se comporta diante disso, né? Que é o que a gente faz também no trader, né? Como trader, né? Qual que é o meu comportamento diante da tela, né? E por mais que eu tenha livros, né, que eu abordo essa questão de comportamento do trader, eu me vejo, às vezes, cometendo erros, porque eu sou um ser humano, né? Então isso é bem legal a gente deixar bem claro, né, para todos que querem empreender, que querem ter uma vida empreendedora, que é, é muito legal, ela é gratificante, ela tem um dinamismo, ela tem desafios, não é monótono, Não. e que o resultado é muito bom, muito positivo. Melhor do que você ser um assalariado, né? A não sei que seja um bom executivo, né? Que aí tem toda a responsabilidade, que aí você ganha muito bem, né? Mas isso é uma parcelinha pequena, né? Que consegue. E muito mais tranquilo se você for um assalariado. Porque você vai ali bater cartão, vai fazer o que você tem que fazer, você vai ser um robozinho. Você tem aquela vida monótona. Ah, eu entro, faço o que eu tenho que fazer e saio. Tem suas preocupações? Também tem. Mas aí a preocupação do empresário de pagar funcionário, colocar dinheiro para De dentro. arcar com os compromissos, Poxa, fazer os girar o negócio. processos que às vezes você tem algum problema, É. administração desses tipos de conflito, né? Realmente é um equilibrar pratos, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você fala, né? Você comentou aqui que você quebrou, você tinha uma empresa com mais de 3.000 funcionários, né? E, e depois, em momento desse, quando aconteceu isso, como ficou a sua saúde mental? Como que você encarou esse cenário? E você fez essa transição para o trader? É, é péssima, se é que eu posso dizer assim com muita clareza. Uma depressão e um tratamento psiquiátrico em hospital psiquiátrico para tratar a depressão. Nossa, chegou Porque nesse nível. cheguei, porque eu quebrei 5 empresas ao mesmo tempo. Uau. Então eu saí de um status top e tive uma queda livre sem paraquedas, né? Foi realmente um processo muito pesado e que me deixou muito mal, porque eu não tinha experimentado a derrota ainda. Só o êxito. Eu não tinha. Então, esse fato foi um fato que, por eu ser sempre muito agressivo, né, de querer fazer, fazedor, executivo, porque esse é o meu grande trunfo, esse é o meu, a minha, o meu trunfo, né, a minha característica, Um diferencial, né? é O a seu minha arrojamento. característica, né? Eu não sou um cara muito administrativo, sou um cara extremamente comercial e agressivo, né, em fazer, né? Eu sou um puxador, né? Uhum. Tem que me acompanhar.
Mas pelo ímpeto, assim, eu não gerenciei risco. E aí foi um choque muito grande para mim. Para mim foi muito pesado. Para algumas pessoas, talvez não seja tanto, né? Mas eu não sei se é com todo mundo e também não sei se isso é uma característica. Não sei se tem fundamento que eu vou te dizer, tá? Mas as pessoas do bem, as pessoas que querem fazer as coisas e querem fazer as coisas certas, elas sofrem muito com a derrota. Eu Sofrem sei, eu te muito. entendo, eu tenho essa característica. O cara que é safado, o cara Ele que não não, liga. ele não liga. Para ele quebrar, ele fala, quebrou a empresa. Não quebrou eu, pessoa física. Até porque muitas vezes o cara se blinda e tal, ele joga dessa maneira, né? Infelizmente, a gente sabe que tem gente no mercado que usa dessa estratégia também, né? Exato, que faz as coisas por exemplo, provoca uma falência, Sim. né? Provoca uma falência para poder ter alguns resultados, né? E esse cara está preparado para falir. Ele vive com isso, ele pensa nisso, ele sabe, né? Agora, um cara que nunca pensa nisso, porque está querendo sempre o melhor, o mais, ou vai, vamos fazer, e aí, pum, tropeça, cai e quebra, é muito difícil. Eu lembro, tá, nessa época, quando eu quebrei, no meu escritório, eu cheguei a ter 2 escritórios de advocacia para aguentar os processos, que eram muitos processos. Então, um dos escritórios, que é um amigo, o cara se tornou um grande amigo meu, um cara que eu respeito demais, ele chegou para mim, eu estava muito mal. Ele chegou para mim e falou assim: olha, sei que você está mal, sei que você está bem, você está mal, só que deixa eu te contar uma história aqui. Eu tenho um outro caso aqui no escritório que não é nem 10% do seu problema. O cara se matou essa semana. Uau. Não, ele também enfrentou problemas de falência e tal. E, cara, tu tá aqui com um problemaço muito maior. Tudo bem, você tá sofrendo, tá ruim, é triste tudo isso. Mas você tá aqui, cara, continua. Entendeu? As coisas vão melhorar, vão passar. Pra te dizer o seguinte, o limite de cada um, né? O quanto cada um aguenta, né? Dentro desse Assim. processo, né? Porque tem gente que, porra, deixa a vida por causa desse tipo de problema. Tem gente que não E consegue. concordo. E ó, eu vou te confessar, passou pela minha cabeça, cara, acabou tudo. Acabou tudo. Acabou Passou. tudo. Meu. Não, eu digo assim, não, lá, quando acontece o problema, eu falei, cara, acabou tudo. Meu sonho acabou. Acabou tudo. Você não Assim, via saída, né? não via saída. Aí você pensa assim, fala, meu, eu vou sumir desse planeta. Não dá mais para ficar aqui, não vou aguentar. E aí você tem que buscar forças, fazer um processo interno de falar, não, calma, isso aqui é passageiro. Isso vai passar, né? Então, talvez o meu maior erro foi não ter gerenciado o risco. Eu fui muito para cima, fui muito agressivo, vai que vai dar certo, porque eu sou um super-homem nos negócios, nada vai dar errado comigo, porque eu tenho todas as chances de dar certo, e não deu. E eu não me preparei para isso. Então, acho que todo mundo tem que se preparar para o pior. Tem que sempre ter o gerenciamento de risco, um plano B, como sair daquilo, né, se não der certo, né? E aí, quando você fala esse gerenciamento de risco, você fala tanto mental quanto financeiro? Esse plano? Não, Ué, ele anda junto, né? O tá. mental e o financeiro anda junto. Se você tem, por exemplo, eu tinha um plano de negócio. Esse plano de negócio, ele começou a dar muito errado. Logo no começo já de uma das empresas, que era a maior empresa, né? Quando eu comecei, né, esse empreendimento, que foi o fato de quebrar, né? Porque até então estava vindo bem com algumas empresas, aí eu comprei uma outra empresa e ia jogar ela para cima. Logo, a gente fez um plano de negócio,
no começo eu já vi que tinha muitos erros. Mas mesmo assim você persistiu. Exato. Eu fiz quando eu vi que ia dar, que não ia começar do jeito que o plano de negócio precisava, eu refiz o plano de negócio. E quando eu refiz o plano de negócio, eu abaixei totalmente a minha expectativa, né? E coloquei meu break-even muito mais adiante, porque não dava. Tá. Né? Eu já vi, pô, não vou alcançar nesse prazo. Já comecei mal, minha largada foi péssima, né? E aí eu já comecei a perceber isso. Mas nesse ponto, eu não tirei o pé Você continuou agressivo. e eu continuei agressivo. Tá. E aí o ralo desse negócio, eu ia para agressão para aumentar e o buraco aumentava. Porque Era, é simultâneo, né? você ia para cima, não, vamos fazer, vamos abrir mais frente. E esse abrir mais frente, ele abria mais o meu prejuízo. Alguém E nessa época tentou te alertar e você não ouviu ou ninguém, né? não, como CEO, Ninguém conseguiu te falar isso. não, eu tinha outros sócios, né? É. Eu tinha um boarder, mas eu que comandava. Porra, vamos para cima. Vamos, em determinados momentos, assim, num estágio mais avançado, sim, meu vice-presidente, o meu conselheiro, né? Mas numa reunião de conselho lá, a gente saía briga, saía isso, aquilo, mas não, vamos por aqui. Não vamos Você dava recuar. o voto de Minerva. Sempre. Tá. O meu, não vamos recuar. Vamos para cima. Vamos fazer esse negócio mudar, girar. A gente está construindo, então vamos. É custoso, né? Mas eu não levei em consideração. Tá, eu vou até onde e se der errado. Só simplesmente isso. E se der errado? Tá, você não. Né? Para mim, o não errar não existia. Pra mim. Você só viu o êxito. Exatamente. E aí isso me custou tudo. Caraca. Uau. É forte isso. É, É bem verdade. forte. Forte mesmo. Forte e doloroso, né? É, E aí esse porque. processo de reconstrução como trader é um resquício de que em 2004, né? Isso aconteceu mais ou menos em 2011, Tá. né? Em 2004 eu era trader, né? Mas não profissional, amador, junto com meus outros negócios lá, da Tá. editora, aquele negócio de importação e exportação. E eu tive êxito como trader, home broker, né, que a gente chama, que é o cara que opera em casa com aquelas plataformas home broker que os bancos começaram a disponibilizar, Bradesco, Itaú, eu Uhum. operava pelo Bradesco. E, e aí eu tive êxito, ganhei. Falei, pô, uau, isso aqui é legal, gostei. Aí de novo. Não, porque realmente naquele ano, 2004, 2005, eu fui muito bem mesmo. Aí eu tive que parar, fui morar fora do Brasil, assumi outros negócios fora, e aí eu fiquei uma lacuna fora do mercado, não dava tempo, não tinha condições de fazer nada no mercado. O mercado mudou muito nessa lacuna que eu fiquei fora, mas aí quando eu resolvo voltar em 2015, eu volto num ativo que eu gostaria de ter operado em 2004, que era o dólar, né, derivativos. E eu volto em 2015, aí sim, ó, agora eu vou pro dólar, agora eu vou fazer aquilo que eu gostaria de ter feito lá atrás. E aí foi mais quebra, 2 anos de sofrimento, Uau. e aí Mais uma mais uma, porrada da vida. mais Uau. uma porrada da vida. Aí as coisas só começaram a melhorar em 2018. Né? Foram 2 anos muito tristes, né? E assim, de perda. Aí a perda, a quebra era diária, sabe? Era um negócio chato pra caramba, sabe? Sei. E até eu entender que o meu modo de pensar teria que ser diferente do mundo padrão, tá? Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, eu não tenho curso, né? Eu dou só mentoria e treinamento, né? E eu falo que o mundo que a gente vive aqui, ó,
fazendo esse podcast, ou trabalhando, a equipe técnica trabalhando aqui, todo mundo trabalhando, é totalmente diferente do mundo de trader. Aqui existe um padrão, aqui tem um compliance social, Tem um processo, tem um né? Tem uma processo, padronização. tem tudo feito que você anda nessas 4 linhas aqui, nessas 2 linhas, enfim, dentro de um parâmetro, de um compliance, de vida, de sociedade, de trabalho, remuneração. E quando a gente vai para o mundo do mercado financeiro, a gente vai para um mundo caótico, que não existe padrão. Não existe padrão. Eu já operei hoje, estou no lucro. Tá? Agora são 10 e alguma coisa, não sei que hora que vai passar esse programa, mas enfim, na hora que você estiver assistindo, a gente está gravando na parte da manhã, eu já fiz negócio, já ganhei dinheiro. Só que esse negócio que eu fiz hoje, ele nunca vai ser igual a nenhum outro que eu vou fazer. Porque o mercado, ele tem momentos diferentes, players diferentes, volumes diferentes, situações completamente diferentes. Por incrível que pareça, cada negócio que sai no mercado financeiro tem um DNA próprio. É impossível você ter o mesmo padrão. Com os players, com o volume, no tempo, tudo diferente. E o mercado ele é caótico. O mercado ele tem um grande paradoxo. Você está nele para ganhar dinheiro, mas você tem que saber perder dinheiro. Agora eu lhe pergunto. Uau. Agora eu lhe pergunto. Um emprego que você vai buscar. Você está preparado para chegar no final do mês e ao invés de receber da empresa que você está trabalhando, você paga ela? Não, né? No mercado financeiro você paga. O mercado bem volátil. O mercado ele é democrático, ele é aberto para todos, só que ele tem um preço. Se você não entrar preparado e você não tiver uma mentalidade para ser trader, principalmente no intraday, que é o pensamento mais rápido, são as situações mais rápidas de tomada de decisão, você não vai ganhar dinheiro. Quer ver uma coisa? Eu, quando eu voltei em 2015, qual que era a minha cabeça? Minha cabeça era de executivo, CEO de companhia. Eu tenho dinheiro, eu tenho pessoas e tenho poder. Uau. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu comando o jogo. As regras da sociedade tá aí, beleza. Então, mas eu comando. Tá no meu controle. Tá no meu controle total. Eu peço para as pessoas fazerem. E elas fazem. Elas fazem. Ah, precisa de dinheiro. Eu tenho. Ah, preciso da sua autorização. Tá aqui. Não tem problema. Faça, execute. No mercado, esquece tudo isso. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Você não faz mercado. Por quê? Porque a gente tem aquela analogia, né, do boi, do touro e do urso. São 2 forças sempre presentes dentro do mercado. Um quer vender, o outro quer comprar. Um vai arrastar para um lado, o outro vai arrastar para o outro. É uma luta diária. Então, você não consegue, eu vou comprar à vontade para subir meu preço. Você pode fazer isso momentaneamente se você tiver muito dinheiro. Mas muito dinheiro, que eu digo muito, a ser maior do que um Itaú, do que um Bradesco. Porque se tem Itaú de um lado, tem o Bradesco do outro. Exatamente. Tem o Santander, né? Então, assim, são grandes, gigantes. Não dá para você chegar e falar assim, nós vamos comandar o jogo. Isso é uma ilusão. Então, eu vinha com a cabeça, não, eu sou um cara, apesar de ter quebrado, eu sou um cara vitorioso sempre. Eu sou muito bom. Eu construí tudo. Eu olhava para o que eu tinha feito e falei, eu posso fazer tudo outra vez. Vim ainda com resquícios de que eu tinha um poder, um certo poder, na minha cabeça. Você ainda tinha essa crença. Era dentro de mim. Tá. Aí você vai para o mercado e fala, não, isso aqui eu vou boletar aqui, vou fazer um movimento, eu vou fazer o que eu quero aqui. E isso não era algo consciente. Era uma característica de um profissional que sempre comandou. Sempre teve empresa e sempre comandou. Você chega num lugar e fala, cara, eu vou
eu não vou comandar aqui, mesmo que você tenha... É subconsciente isso. Eu lembro uma vez, antes de entrar no mercado mesmo, que eu conversando com a minha psicóloga, ela chegou para mim, por que você não arruma um emprego? Eu falei, arrumar emprego? Alguém mandar em mim? Uau. Porra, o cara tem que ser muito bom, tem que ser melhor que eu. Era um cara arrogante. Arrogante. Porque o cara que chega em certo nível, ele fica arrogante. Depois eu tive que refazer tudo isso, né? Hoje eu não me considero, Teve que se talvez eu não seja um cara reconstruir. fechado, mas eu não passo por cima de ninguém mais, entendeu? Mas aí eu vinha com tudo isso para o mercado financeiro. Pô, presa fácil para o mercado financeiro. Presa fácil, porque você não pode ser, você tem que ser humilde. Você tem que entender o mercado que manda. O dinheiro que você tem não vai movimentar mercado. Você não manda no mercado. Você não faz nada no mercado. O jogo ali, o negócio é você contra você. O mercado só te mostra o que ele está fazendo, né? Então é uma outra maneira de pensar. Tá? Mercado financeiro, ser trader é outra maneira de pensar, é outro mundo. Eu sempre falo, entendeu? Existe um mundo aí fora, existe o mundo do trader. Se você vier com a mesma característica de ser funcionário para ser trader, cuidado, você vai ter problemas. Nossa, isso que você está falando é muito interessante. Você está dando uma aula aqui. Porque a Obrigado. maioria Na não. verdade, eu estou contando minha história, né? Mas a maioria não tem esse conhecimento. Você tem falado coisas que fantásticas. É porque a gente viveu, né? E a gente começa a observar e fala, cara, tem algumas coisas aqui que precisam ser ditas, né? Porque senão O óbvio precisa ser dito, né? não é fácil para ninguém. E eu acho que é tudo uma questão de mentalidade. Por isso que a gente trabalha muito isso, né? Eu vi que, inclusive, você tá com uma parceria com a Danusa, né? Saúde mental. Tenho Trader. também, lá na Liga dos Três, a gente abre bastante para essa questão da, de comportamento e mente, né? Dentro dentro da nossa profissão. Porque assim, ó, é aquilo, é o paradoxo, né? Você está aqui para ganhar dinheiro, só que você perde. Porque ganhar é fácil, perder não é, né? A gente está preparado só para ganhar. Só para ganhar. Perder é o aprendizado, tá? É o primeiro passo. O primeiro passo para ser trader é você saber que no final de um mês pode ser que você não ganhe dinheiro. E perca dinheiro. É diferente de um funcionário que já sabe que vai ganhar. E que muitas vezes entra na sua zona de conforto porque já sabe, já está ganho. Já tá ganhando. Já tá ganhando. Tá? Essa mentalidade ela é muito presente, porque é uma essência humana. É quase é um amor platônico o emprego. Quando você não tem, você deseja muito. Quando tem, você não dá valor. Aí já Aí acabou, já você acabou. reclama. Porque é comum do ser humano ficar reclamando de tudo, né? Exato. Isso é uma das coisas que eu repito e falo para as pessoas, gente, para de reclamar. Agradeça. Amanheceu, agradeça no pouco que você tem. Eu até fiz uma publicação tem uns dias atrás sobre isso. E até algumas pessoas falaram, nossa, você falou isso que a maioria não fala. Eu falei, gente, agradece. Uhum. É simples. Eu sei que às vezes é difícil agradecer quando tá tudo tão ruim. Mas eu falo, tem coisas piores. Uhum. Então, é agradecer mesmo. Sem dúvida. E assim, ter a consciência dessa conquista, ter essa consciência de manter, né, de levar isso como realmente algo importante, né? Pô, eu me lembro, o primeiro apartamento que eu comprei, eu, pô, foi maravilhoso até pôr o pé lá dentro. Quando eu pus o pé lá dentro, mais uma semaninha de euforia, depois acabou. Bom, e aí, qual que é o próximo? É, é assim o ser humano. Tá sempre instigado a querer mais. E que não tá Mas nada de errado em querer mais, né, mas é a forma, né? então, mas aí tem essa questão, né, É. da, de querer mais, é, mas fazendo aquela analogia que a gente estava falando do emprego, entendeu? Quando conquista, acabou, não tem mais aquele desejo, sabe, de conquista. Já conquistou o emprego. E aí vai para onde? Zona de conforto, né? No meu caso, entendeu? A conquista
ela é só um troféu, né? Mas eu sei muito claro, né, qual que é o processo anterior à conquista e pós-conquista, né? Então, assim, e no trade a gente tem que estar todo dia querendo conquistar e gerenciar risco, né? E aí a gente acaba se confundindo com essa ganância, com todos esses elementos humanos. Olha só. Então, assim, a vida do trader não é fácil. Você falou trader intraday. Explica um pouquinho esse conceito pra gente. O que é o trader intraday? Normalmente a gente olha para os mercados financeiros como um investimento. Ou seja, você vai comprar ações, que é o que a grande maioria entende de bolsa, comprar ações e estou comprando uma partezinha da empresa. A ação é uma fração da empresa. Então eu quero ir lá comprar ações do Santander. Tá. Eu me torno sócio do Santander. Eu Santander. compro as ações do Santander. Quando a gente fala de intraday, eu especulo essa fração da empresa. Então, o que é um operador intraday? Ele é um especulador. Então, eu sou o especulador. E não tenho medo nenhum de dizer isso, e não estou preocupado nem um pouco com isso, porque faz parte em tudo na vida. Um comerciante especulador. Ele não produz nada. Ele compra da fábrica para vender para o outro. O que nós fazemos é, a gente compra Santander e vende Santander no mesmo dia. Porque a gente acha que o preço vai subir. Ou eu vendo Santander porque vai cair e eu compro o Santander depois para fechar a operação. E se as pessoas não entendem, ou poucas pessoas entendem, que dentro desse processo de intraday, de especulação, você não precisa ter o ativo. Você precisa ser net zero no final do dia. Então, eu vendo o Santander no começo do dia, esperando uma queda, tá? Eu vendi para alguém. Tá. Eu preciso entregar para esse alguém. Então, no final do dia, eu vou comprar mais barato para entregar para esse comprador aqui. Eu compro para entregar para ele. Então, eu tenho uma operação intraday. Só que dentro dos mercados onde eu opero, que é derivativos, que é dólar, essas operações elas levam segundos. Por quê? Porque a volatilidade e o volume é muito grande, porque eu trabalho com um par de moedas, dólar, real. E isso é muito girado, é muito negociado na bolsa. Então, toda hora você tem liquidez para comprar e vender. Ah, então é fácil, GG. Não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quem falar que é fácil é mentiroso. Não, eu tenho certeza que não é fácil. Então, mas eles vendem sonhos, vendem essa possibilidade do cara mudar de vida rápido. E as pessoas se sentem atraídas por isso. E esses profissionais geralmente não são os profissionais sérios, educadores. São oportunistas, que muitas vezes nem opera. Não é um skin the game, né, que a gente fala, né? Colocar a própria pele em risco, né? Como eu faço. Como eu já fiz hoje antes de chegar aqui. E você faz isso todos os dias, ao longo do seu dia. Há 7 anos. Todo dia. Todo santo dia. E eu erro. Eu me pego errando no meu comportamento, nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Porque esse mundo é um mundo diferente. É um mundo de ganância, é um mundo de expectativa. Como tudo é muito rápido, né? A gente tem características de esperança, né? Vamos ver se vai melhorar. Cara, o trader não tem esperança em nada. Cara, ou você tá certo ou você tá errado, porque é muito rápido. É jogo Entendeu? rápido, né? É muito rápido, é muito agressivo, é realmente muito difícil, né? Uma pessoa que sai de uma profissão normal para ir para esse mercado exige uma nova postura, uma nova adaptação, um novo pensamento, uma nova atitude
para você ter chance de ganhar. Estou dizendo intraday, tá? Quando a gente vai para os mercados que a gente fala de swing ou position, aí você tem um cenário mais longo. É mais fácil ganhar, mas você ganha menos também. Tá. Tá? Tem toda uma balança aí, não tem almoço grátis. Não tem. Se achar que ó, aqui ganha mais, beleza, mas seu risco é maior. O que eu digo é, se o preço está disposto a pagar, o jogo está disposto a jogar, né? Exato. Todos os dias. Todos os Então dias. é realmente muito, muito complicado. Com certeza. E aí a gente fala um pouco de capital humano. Hoje, no trader, como que você gerencia isso? Eu tenho hoje alguns colaboradores, algumas pessoas que trabalham com você. Toda essa vivência que você teve e tudo isso que você aprendeu e está partilhando aqui com a gente, né, que é uma pontinha só de tudo, desse novo GG que você construiu, como que você traz isso para o seu cenário empresarial hoje? Eu tento transmitir todo esse conhecimento, né? Eu tenho uma postura assim de ser muito observador. Eu deixo as pessoas que estão à minha volta tomarem suas próprias atitudes. Acho que a gente não pode podar ninguém. A essência é de cada um, né? Só quando você vê que realmente está saindo fora de um padrão, né? Ou que me traz lembranças de vivência, eu falo assim, olha, eu já passei por isso, eu acho que o caminho não é por aqui, o caminho é por ali. E vamos discutir, né? Mas eu, como trader, eu sou eu mesmo. Eu não dependo de ninguém, tá? Quando a gente fala dos colaboradores, a gente fala do outro projeto que é a Liga dos Traders, né? Que aí é uma plataforma de encontrar e ligar pessoas, traders profissionais com traders amadores. Então, é um espaço físico e uma plataforma digital para conteúdos, né? Então, a gente tem conteúdos presenciais dentro de um espaço que a gente tem na Liga. Tá. E tem a plataforma. Então, o trader iniciante, o trader intermediário ou avançado deseja ter acesso a algum tipo de conteúdo, ele pode ir na nossa plataforma ou pode vir presencialmente aqui quando a gente tem eventos. Tá, e hoje você trabalha com essa educação para também quem quer ser trader profissional, que está começando, né, via essa plataforma. Não só eu, como todos os parceiros da Liga. Tá. Liga dos Traders, ou seja, vários traders de várias casas, de várias técnicas, que a gente se reúne para transmitir conhecimento. A Liga dos Traders, hoje, ela foi um projeto idealizado por você. Sim. E hoje, você nessa plataforma, como você falou, tem vários traders de vários lugares. Esse time de parceiros que trabalha com você, vocês hoje têm todo esse trabalho educacional com quem está chegando, ou com quem já está e está precisando realmente melhorar a performance. Hoje, esse negócio seu, né, de plataforma, como que você e todo esse pessoal que trabalha contigo gerencia isso, né? Esse planejamento? Hoje, quando você montou esse planejamento, você chegou a, né, vislumbrar algo do que você viveu e melhorou nisso, trazendo para esse novo nicho que é o trader? Como que foi isso para você? A primeira questão da liga é que nessa segunda passagem, né, esse recomeço no mercado, eu queria ter um lugar que eu pudesse ir para tradear, operar com outros e ter o que eu chamo de ensino colaborativo. Tá? Eu não sei tudo, o outro não sabe tudo, mas se a gente juntar aqui um monte de gente, a gente troca conhecimento. E aí eleva, sabe? Eleva o nível. A régua fica muito mais em cima, né? Então essa era a ideia inicial. Simplesmente encontrar um espaço físico. Obviamente que o mercado, né, tecnologia e tal, a gente foi para plataforma. E essa plataforma, ela praticamente é um encontro, só que virtual, né? Dentro de uma plataforma onde a gente tem os conteúdos, tem salas ao vivo, todos os conteúdos gravados que a gente faz em Joga Lá, enfim. E quando a gente se reúne,
tá? Então, a gente tem lá, você comentou da Núzia, né? Psicóloga e trader. Ela é uma parceira da Liga. Então, a dor que eu tenho como trader GG, ela também tem. Tá. Que é fazer as suas divulgações, ter uma plataforma de divulgação própria. Porque existe uma coisa que as pessoas ainda não ou já observaram, mas ainda ninguém fala com muita propriedade. Quando a gente coloca um conteúdo dentro das plataformas que a gente conhece, YouTube, Instagram, para chegar até um seguidor, né, um cara que admira seu trabalho, depende dessas plataformas. Vamos imaginar que ele corte o sinal. Se acabou. Os seguidores, eles não são seu. Eles são da plataforma. Sim. Ele só fala que você tem. Que muitas vezes nem entrega o seu conteúdo. Nem entrega e nem pagando entrega. Então, quando a gente pensa na nossa comunidade Liga dos Traders, isso é nosso. Tá ali. Tem a essência, tá ali. Cada um tem tem todos os seus leads, tem todos os seus seguidores, tem não só os seus, como os meus também, né? Então, você tem lá acesso, né? Entra na plataforma, se loga na plataforma, você tem acesso direto aos seus seguidores. Bem bacana. Telefone, e-mail, tem tudo. Ele é realmente, você está próximo dele. Tem uma forma humanizada ali. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as minhas dores como GG é a dor de todos os outros três. Então, o que eu pensei? Bom, peraí. Então, vou fazer uma economia compartilhada aqui. Plataforma para todo mundo, marketing para todo mundo, impulsionamento para todo mundo e a gente se ajuda. Em vez de andar sozinho, Vai em grupo que você vai e mais vai em longe. grupo. Por quê? A gente tem grandes traders, influenciadores, que conseguem andar sozinho, conseguem investir, conseguem fazer, porque eles realmente cresceram. Isso vem um pouco das cooperativas, né? Imagina, se hoje você tem grandes cooperativas Cooperativas. pelo Brasil, De várias esferas. de coisas gigantescas, Tem. entendeu? Por quê? Porque os produtores se uniram. Produtores menores se uniram e fizeram algo Que é grande, algo grande. né? Então eu trago um pouco dessa ideia para esse mercado financeiro, né? De unir produtores de conteúdo para fazer algo. É muito legal. Porque realmente no mercado financeiro, pelo menos do que eu vejo, né? Eu nunca vi algo assim, falando assim, do que eu acompanhei, tá? Essa sensação de comunidade no mercado financeiro eu acho muito importante. Até porque, como a gente sabe que essa questão financeira, né, de uma geração, e essa também a gente ainda sabe que está em discussão, nunca foi ensinado, né, nas escolas, e a gente sabe que, de uma forma geral, todo mundo sempre tem dificuldade, né, financeiro, realmente, de entender. Óbvio que você está aqui, né, no nível de traders, mas, assim, quando a pessoa chega nesse nível de entendimento, ela entende todo o outro, Uhum, e sem até o dúvida, básico, sem dúvida. todo o outro. E aí, falando aqui um pouquinho, a gente está aqui, né, numa mudança de mercado, de mindset, que vem já há alguns anos. Eu sou uma pessoa que falo nisso já há alguns anos. E demorou chegar aqui no Brasil, né? Alguns rechaçavam que sim, outros que não. Mas chegou e agora a gente tem muitas leis. Então, a gente fala de ESG. E para o mercado financeiro, como que você vê essa questão no mercado financeiro? Como que você vem acompanhando o posicionamento, né, no negócio de traders? Fala um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que no nosso mercado de traders como pessoa física, tá? A gente tem um impacto zero. Acho que ninguém está olhando para isso nesse momento, porque é tudo muito individualista, né? São pessoas. Agora, as corretoras, porque assim, o trader ele precisa de uma conexão às corretoras, ao mercado, né? E à Sim, bolsa, né? E aí sim, né? ESG, ela está presente nessas corporações, né? A gente vê ações que seguem, que estão
ó, a gente tem selo, a gente tem essa preocupação, empresas, né, muito presentes nisso, né? Eu falo, minha filha está numa grande empresa, e lá eles falam muito disso, muito, é uma preocupação muito grande. Mas a nossa classe de traders, não. A gente não ouve falar, até porque eu acho que a gente não tem um impacto, né? Direto não. Tá Direto mais não. na bolsa mesmo, nas Na bolsa e corretoras. nas corretoras, isso sim. Que a bolsa tem feito vários eventos em relação a Sim. isso, se preocupando, Os papéis os são relatórios negociados. integrados. Sim. Muito presente, muito presente. Eu acho até que é um nível que alguns papéis acabam tendo preferência, né? Por estar seguindo as regras, né? Realmente, porque faz uma diferença, até porque, né, a gente tem toda essa questão, a gente sabe, não só financeira, que vai respingar em outros meios aí, e que são cumprimentos aí, né, de fora da Europa. Então, eu vejo realmente que a Bolsa é bem preocupada com isso, ela tem tomado várias ações, alguns papéis, alguns eventos, ela tem procurado integrar empresas como instituições, até o próprio Pacto da ONU, enfim, ela tem feito, né, várias coisas em relação a isso mesmo. Porque É. está muito ligada, né, à Bolsa, ao Banco Tá Central, ligado a empresas, né? Então, então, assim, é um ecossistema, né? De negociação de exato, empresas, né? De papéis. Você tem aquilo que eu falei, quando você vai investir numa boa empresa, que tenha boas práticas, né? exatamente. E aí você falou de filho. Quantos filhos você tem hoje? Tenho dois. Tem dois? Uma menina de 22 e um menino de 17, vai fazer 18 agora. 18. Fala um pouquinho da sua jornada de pai. Essa turbulência toda que Ah, você não. viveu. Eu tive, assim, numa época como executivo, eu viajava muito, né? Eu lembro quando o Rafa nasceu, meu filho, no ano eu tenho contado 45 dias que eu vi esse menino, né? Porque ainda eu já, eles, né, nasceu no Brasil, vivia no Brasil e eu estava fora, né? Até por questões de família, né? Que tinha muito mais assistência, né? Minha mãe, a avó dele, Sim, uma rede de apoio, de né? apoio que precisa, né? A gente precisa, um ser humano precisa disso, né? Precisa. Então era mais fácil ter aqui, mas eu tinha os meus negócios lá fora. Então, assim, e era uma fase muito decisiva da empresa. Então, eu vi muito pouco, né, nesse primeiro ano dele. Aí depois, sim, aí as coisas foram se ajeitando e tal. Mas sempre viajando muito, né? Hoje mais sossegado, são duas pessoas maravilhosas, muito focadas. Ele muito empreendedor. É mesmo? Muito. Deixa eu ver do Desde. pai. Ele já, com 16 anos, ele já fazia plano de negócio, assim, para comprar coisas fora e vender aqui, fazer venda de tênis, site de venda e compra de tênis. Com 17 anos, né? O moleque já tem dinheiro, ele já fez dinheiro, né? Ele opera também, tá lá com a Olha, sua carteira de investimento, né? Então, assim, um cara inteligente, esportista que quer agora vai fazer economia, né? Vai prestar vestibular agora para uma das grandes faculdades de São Paulo. Minha filha também se formou numa grande faculdade, no IBMEC, trabalha numa multinacional, na área de logística, numa grande empresa de logística, né? Na verdade não sei se pode falar o nome aqui de empresa. pode Enfim, falar, fica à vontade. é É a você que manda. Raizen, né? Que é uma grande, gigante empresa, né? Com várias preocupações, né, nesse segmento de energia, né? Sim, eu conheço. Eu tenho um E, primo também que é um dos engenheiros lá. e ela está na área de logística, então bem encaminhada e tal, fez IBMEC, né? Meu filho quer INSPER, então quer dizer, assim, tá tudo muito bem acompanhado, né? Aconselhado, né? É só fazer o gerenciamento de risco e ir para E cima. caminhar, então você já explica isso para eles desde, Mas né? ele, assim, o Rafa, como ele é mais empreendedor, ele sempre pensa, né? Mas isso aqui está muito arriscado, você não acha? Essa ação, esse papel, essa Olha que maneira. legal, né? Ele tem essa visão fácil, né? Que legal. Na verdade, a gente está no meio, né? E a gente acaba discutindo tudo isso, né?
É, porque só vocês estão vivendo isso, né? É. Acaba acompanhando. E é importante isso. E é importante sair da caixinha também, né? Exatamente. Tudo bem, se ele está nessa caixinha, mas tem outras caixinhas também, Tem várias, né? né? Mas aí tem que abrir a cabeça, não pode ficar só nisso, né? Assim, eu consigo falar de muitos assuntos, porque eu sempre tive pulando de caixinha em caixinha e tal, mas como negócio, né? Para mim não importa o segmento, para mim importa o negócio. É, eu também consigo pensar dessa forma. E aí, quando você fala de empreendedor, é engraçado. Eu tenho duas filhas. As minhas filhas, eu tenho uma de 5 e uma que fez 16. E ela também tem seu próprio dinheirinho ali que ela vai fazendo. Ela criou um plano para ela, que qual que é ela é? Ela faz, né, umas artes na mão e ela vende no colégio. E ela faz, desde a oitava série, sétima, trabalhos para todo mundo do colégio até o último nível. E ela cobra por isso. E ela junta ali e vai tendo o dinheiro Tá dela. certo isso. E vai criando ali, né? Aí ela planeja tudo que ela quer fazer em cima daquilo e vai. E é importante, né? Nossos papéis como pais aí, realmente quando a gente, né, ensina isso e vê, né, numa geração, que a gente sabe que é uma geração, como a gente conversou lá no começo, totalmente diferente, que antes a gente começava a trabalhar muito cedo, hoje já não consegue mais, né? Porque não pode, tem algumas questões. Então, Acho que não tem nem emprego, né? não tem. Antes era fácil, na sua época não era fácil, você Ixi, mudava muito rápido, não era? muito rápido, muito Tipo assim, fácil. ó, não quero mais, amanhã já tô no outro. Né? Hoje não. Hoje, assim, o mundo mudou, tudo mudou. Então, assim, é uma geração que mudou bastante. GG, se você tivesse a oportunidade de uma pessoa tão vivida, com tanto conhecimento, e assim, a gente pode falar de vários assuntos, uma pessoa que eu considero bastante, tem muito conhecimento, ficar aqui horas e horas, né? Mas se hoje todo mundo aqui estivesse nos vendo aqui, em todo mundo, aqui via celular, via online, nesse momento, qual o conselho que você deixaria, sua marca para todas essas pessoas? Se for para empreender, acreditar, né? Acreditar no fazer um projeto, né? O que você pode fazer e eu já vou avisar que nessa trajetória de empreendedorismo que você está caminhando, às vezes você não vai conseguir abrir a porta que você gostaria de abrir, mas nesse caminho pode aparecer muitas janelas que não era o seu foco. E você tem que estar atento a essas oportunidades que acontecem, porque acontece muito. E voltando, talvez, no meu erro clássico, né, de gerenciar, né, até onde você pode ir, Gerenciar riscos. que não comprometa, né, o todo, né, e até os riscos jurídicos, né, os passivos ocultos que você pode ter, né, que não é brincadeira, Não, né, é muito cruel, né, e é muito difícil empreender. É muito difícil empreender no Brasil, com todas as leis tributárias. É muito negócio, é muito chato. é Essa que é, muito difícil. Eu é vivo muito isso todos os chato, dias. é muito chato tudo, sabe? Então eu aconselharia que ter um projeto, tá de olho nas oportunidades e saber que você pode ter problemas. E se tiver problema, qual é a saída? Para quem não quer empreender e quer trabalhar, quer ter estabilidade, quer ter uma vida mais sossegada, cara, entregar mais do que o cara pede. Se você entregar mais do que você foi contratado, você está muito à frente. Você comanda o jogo. Não é aquilo que você recebe. Porque ele recebe limitado. Agora, se você entrega mais, ninguém vai querer perder você. Isso é uma verdade. Ninguém. Aliás, você vai ser disputado. Você Exatamente. sai de uma posição de comando. Você sai de uma posição ali que você é comandado para comandar o processo. Pô, porra, eu sou bom, cara. Preciso receber mais. Tem outra empresa me querendo. O grande problema é que a grande maioria pensa da seguinte maneira: eu ganho X, então eu entrego isso.
Visão limitada. E o que eu sempre falo para os meus filhos, entrega mais. Ah, mas não me paga para isso. Entrega mais. Ah, mas aí tá me aproveitando. Entrega mais. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque aí, você não é mais um. Você é a pessoa que não pode sair. E Exatamente. qualquer coisinha que você pedir, Você faz a diferença na empresa. faz a diferença. Porque aí o cara fala assim, Exato. caramba, porra, eu faço tudo aqui. Eu sou coringa, eu sou o que mais entrego, sou o que mais faço, mais rápido, melhor, entendeu? Atendo, não sou reativo. As pessoas são reativas, Exatamente. extremamente reativas, decorrentes de um ego gigantesco, dizendo, eu tô aqui, tá tudo certo. Não tem a humildade, né? Então, assim, que é um grande problema. O ego é um problema de todos nós. Sim. Agora, você entender seu ego é legal. E entrega mais, experimenta. Faz isso. Quem tá te olhando fala, uau. Eu tive várias vezes na minha... Eu sempre entreguei muito mais. Muito mais. Eu, como CEO, os caras chegavam para outra empresa e falaram, cara, queria um cara que nem você. Você sabe de alguém? Eu falei, cara, não. Eu sou o único. Eu também passei por isso. Né? Eu, aqui na Liga dos Traders, converso com todo mundo. Sempre faço mais. Não só visando o resultado financeiro, mas simplesmente o resultado da minha marca, que é quem eu sou. O que as pessoas me veem? Como que elas me veem? Da marca que você deixa. É porque isso é um valor intangível. Isso não tem preço. Exatamente. Não tem preço. E isso que você falou é uma verdade. Eu vivi muito isso, né? Lá na corporação, e eu tenho até um amigo aí que se tornou um amigo, né? É um diretor, presidente, e ele fala: Nossa, você fez muita diferença. Eu ainda quero fazer outras coisas com você. Só que aí eu fiz a migração para não ser mais CLT. Eu falei, quem sabe? Então, assim, é isso, é o entregar a mais, é fazer. E eu falo, tem que ser divertido. E tem que fazer com amor. Você tem que pôr amor, ser divertido. Claro, a gente não está sendo hipócrita. Às vezes o dia a dia, até sobe e desce, a gente trabalha nessa área aí. Eu que venho dessa área jurídica financeira. Mas, assim, gente, no final do dia você fala, uau. É cansativo, é difícil Você e fala tal, assim, mas fala, nossa, sensação, sabe? De dever cumprido, que você fez a mais. Sair da caixinha, olhar fora, olhar por cima. sem dúvida nenhuma. E outra coisa, né? Depois que você entende tudo isso e você é isso, qual que é a porta que fica fechada para você? Nenhuma. Você tá no comando. Exato. Você tá no comando. Por quê? Porque você faz a diferença. Comandar. Exato. Aí você vai para uma negociação, né? Você vai numa negociação, cara, se tu não quer, tem outros também tem outros que querem, cara. Exatamente. Eu gostaria de trabalhar aqui, mas nessas condições. Tá bom para você? Não, não tá. Então tá bom, então eu vou por um segundo. É você que comanda. Entendeu? Então, é aquilo que a gente falou lá no comecinho, capital humano. E que é muito valor. E eu, com balanço, eu mensuro isso e eu coloco. Sim. Sempre fiz isso nas empresas que eu coloquei, porque é importante. Principalmente quando a gente fazia uma due diligence, vendia, varia muito isso. Então, assim, eu criava esse hábito e colocava isso nas discussões que a gente tinha, explicando exatamente como isso valorizava. Sim. E são poucos que se preocupam com isso no mercado. O capital humano tem um valor, a marca tem valor, né? Tudo isso tem valor. Não só o entra e sai de dinheiro diante de um produto bom. É um conjunto. É um conjunto, é um todo, né? É um todo. A empresa é um organismo vivo. Então, a gente tem que olhar para ela como tal e tratá-la. Sim. Dessa forma. Muito bom. Muito bom. E assim, daqui a um ano, o que você diria para o GG de hoje? Se a gente repetisse esse podcast daqui a um ano e você vai falar, falei isso, hoje já é uma outra história. Não sei. Não sei, porque hoje eu sou um cara muito presente, sabe? Eu sei o que eu tenho que fazer, os problemas que eu tenho, aquilo que eu tenho que resolver. Eu acho que eu só consigo responder isso lá daqui a um ano mesmo, viu? Porque eu estou vivendo meu presente.
Então né? você diria que você é um cara que vive o presente. Eu aprendi. Você aprendeu. Eu aprendi. E na marra, inclusive. Doeu. É porque você viver... Eu confesso que às vezes volta, sabe? Mas quando eu vejo coisas erradas... Não é que coisas erradas. As coisas que deram errado no passado, por muito tempo eu carreguei elas. Isso fazia o quê? No sofrimento presente. Porque já foi, né? E aí eu falo assim, não, mas hoje tá assim. Então vamos viver hoje. Se eu pensar em problemas futuros, eu estou antecipando o problema, Sim. né? Eu tenho que saber que existe um caminho, existe percalços, né? Então eu procuro viver, fazer o hoje, tá? A minha missão hoje é, eu tenho algumas tarefas para fazer hoje. Fazer hoje bem feito. Hoje mesmo, o dia de hoje, entendeu? Sei que amanhã eu tenho alguns compromissos, domingo eu tenho compromissos, segunda, terça, enfim. Mas daqui um ano que eu falaria, eu... Porque se eu soubesse disso, eu falo agora, entendeu? Entendi. Para poder fazer hoje, entendeu? Se tem algum problema, né? Então eu procuro viver o presente. Isso foi todo esse processo de reconstrução. Isso passou, eu passei por isso, né? Então, eu fui buscar referências de religiões orientais, de culturas, e lá eles vivem mais nessa condição de presente, tá? Sim. Nós do Ocidente a gente vive um pouco diferente, né? Por questões, eu acho que religiosas, inclusive. Então eu fui buscar um pouco desse estado presente, né? O mais eu, olhar para dentro, olhar muito para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro. Esse é o processo que faz você melhorar. Olhar para dentro para ter o autoconhecimento. Chegou uma época que a minha missão era assim: o quanto eu vou me conhecer essa semana? Eu quero só um pouquinho. Porque você vai passar a vida inteira tentando se conhecer. Porque tem hora que você faz cada cagada, fala, pô, mas espera aí. Não sou eu, né? Não Ou é eu. sou eu e eu não sei que sou eu. Exato. Não é? Esse processo de autoconhecimento não é fácil. Não é fácil, não. Então, a E é gente... doloroso. E conflito, tem conflitos, tem... Porque tem o ego, tem o desejo, tem toda essa parada. O nosso eu fala muito, né? Então, eu acho que esse processo de estar presente, né? Eu tava vindo hoje aqui, pô, do trânsito e tal, aí tava conversando com um parceiro, aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, não trabalha agora não até chegar lá. Dá uma olhada aí ao redor, pra ver as árvores, as casas, as coisas que você não costuma não olhar, entendeu? Dá uma baixada na bola, porque assim, eu acordo muito intenso já. Pilhado. Pilhadaço, mensagem pra caramba, gente pra caramba e tal, 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 tal. Eu venho trabalhando no trânsito, né? Pra quem não sabe, eu faço o Carona Game do GG e tal, porque é monótono, sabe? Você ficar no trânsito. Eu falo, quer saber? Deixa eu conectar aqui com meus seguidores e vou Legal. trocando ideia. E aí é carona mesmo, de verdade. Mas, pra você ver, né? Ele chegou e falou, meu, viva o presente agora e tal, depois a gente Isso conversa. você falou é muito legal. Eu faço isso. É interessante. Eu gosto muito de dirigir sozinha e parar e olhar as árvores. É a hora que eu mais me conecto comigo mesmo, sabe? E aí eu, tipo... Às vezes você tá, né? E tem dias que são intensos. E quando eu faço isso, eu consigo olhar por outra perspectiva, por outro horizonte. E aí eu olho a árvore. Igual um dia, eu tirei foto da lua. Eu falei, cara, 8 horas da manhã a lua. Olha como ela tá linda. Aí eu falei, caramba, Foi esses faz dias, dias... inclusive, não foi É, não? foi. Eu vi, E aí eu tinha falei, uma faz bonita. dias que eu não paro pra olhar a lua. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Então, assim, isso que você falou é mágico. É muito legal. Olhar as árvores, olhar ao redor e falar, deixa eu aproveitar isso aqui. Eu tenho agora uma imersão, né, que eu vou fazer. São 4 dias muito intensos. Depois vou dar uma meio... Aí eu vou descansar. Minha profissão também permite isso. Eu trabalho quando eu quero, Isso é bom, né? Eu não né? tenho a Porque te obrigatoriedade. dá essa liberdade, né? Me dá liberdade.
Isso é muito bom. Às vezes uma liberdade assim meia fajuta, né? Porque a gente fica muito conectado, preso, né, ao mercado, assim, porque a gente gosta, né? Mas, Você consegue trabalhar melhor mas com eu isso. posso fazer de qualquer lugar, né? Então, é só ligar o computador, ter uma boa internet, eu tô olhando o mercado. Isso é bom. E tô lá fazendo, né? Isso é muito bom. Muito legal. GG, estamos caminhando aqui para o final. Eu agradeço muito de coração. O papo foi incrível. Espero que você tenha curtido. Curti pra Aprendi caramba. bastante coisa com você aqui. Muito legal. Obrigado. E aí eu queria que você deixasse aqui para todo mundo que está nos vendo, quais são suas redes, aonde pode te encontrar. Mas fala aqui para o público conhecer um pouquinho mais, aonde busca saber mais aí da sua plataforma, enfim. Se quiser, é fácil, é GG underline trader. Se digitar no Google aí, vai achar Instagram, vai achar Liga, vai me achar. Eu me comunico muito pelo Instagram, né? Então, vai me achar lá. Tem alguns fakes, mas agora eu tô verificado, então é só quando tiver o selinho azul. E tem a plataforma ligadostradersoficial.com.br. Se tornar membro é gratuito, você tem acesso a conteúdos lá. Muito legal. Muito obrigada, gente. Compartilhe, você que está nos vendo, compartilhe, divulgue, quanto mais número de pessoas conhecer o nosso trabalho, o da VMEcast, o trabalho do GG. E muito obrigada por estar aqui compartilhando conosco. Obrigada, GG. Muito obrigado. Foi incrível. E a gente Ah. te deu uma lembrancinha aqui do nosso legal. podcast para você. Ó, Vivian Sampaio Podcast, ó. Uma lembrancinha. Legal. Pô, show, hein? Bonita, hein? Ficou legal? Curtiu? Bem bonita. Tá aí, gente, ó. Vem fazer o podcast aí, eu ganhei um presente. É isso aí, galera. Valeu. Obrigada. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.